Bom dia a todos. É com muita alegria e realmente muita felicidade nós podermos estar reunidos para relembrarmos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os ensinamentos que Ele nos deixou é a essência que nós precisamos para moldar a nossa trajetória, não apenas para esta encarnação, mas para todas as próximas, se assim conseguirmos sedimentar em nossos espíritos os ensinamentos nela contidos. Nós mandamos um abraço a todos os nossos amigos de várias cidades do Brasil que nos assistem e também de outros países. A nossa gratidão a Jesus, aos espíritos amigos que aqui, espirituais, que aqui nos assistem, nos auxiliam para que mais pessoas possam desfrutar destes momentos. Hoje, diferentemente de outras datas, hoje é o dia também de ouvirmos uma palestra, mas é uma palestra com prata da casa, se assim podemos dizer. Júlio Feliz, nosso amigo de mais de 50 anos, está entre nós e vai falar para todos nós. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos aproveitar cada minuto. Nós queremos pedir para a professora Maria Garcia, que está chegando neste momento para fazer a prece de abertura da nossa reunião. A senhora sabe que a senhora mora no nosso coração. Vocês também moram. É a pessoa que nos conhece antes de morarmos no antigo Mato Grosso, morava no estado de São Paulo ainda. Eu tinha lá 11 anos de idade, ela esteve na nossa residência quando eu tinha 11 anos de idade. Então, professora Maria Garcia, seja bem-vinda e ela fará a prece de abertura. Tudo bem? Irmãos e amigos, os quatro quadrantes da terra, o nosso bom dia de amizade, de fraternidade a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Eurípides Barçanufo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para juntos orarmos, agradecendo a Deus, o Pai misericordioso e bom, por esta manhã que nos oferece cálida, tranquila, serena, para que nós voltemos as nossas mentes em direção à espiritualidade maior, com palavras de agradecimento por todas as bênçãos que temos recebido. Tantas são, Senhor, as condições para agradecer, que só podemos dizer assim: obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, pela misericórdia infinita que tem distribuído entre todos nós. E, diante dessa paz que os nossos corações percebem neste instante, nós enviamos mensagens de coração aberto, de alma tranquila, a todos os corações que se acham neste momento em aflição, em situações difíceis, em hospitais, em prisões, pelos caminhos da vida, pelas estradas sem rumo, sem norte, sem sul. Que todas essas criaturas sejam abençoadas, sejam elas crianças, sejam elas jovens, sejam elas os adultos já no caminho da terceira idade, que sejam todos amparados, protegidos, Senhor, socorridos pela misericórdia infinita desta falange extraordinária que nos assiste, que nos guarda, que nos protege. Obrigada por estarmos aqui neste momento de oração, nesta manhã. Obrigada, Senhor, e que
o nosso irmão que vai ser portador da nossa palavra, ou da palavra para nós outros, que sejam bem-sucedidos, Jesus. Que a vossa misericórdia e paz encontre ressonância em todos os corações e que este dia possamos dizer que seja mais uma vez em louvor a Maria, em louvor a Jesus, seu Filho amado, em louvor a toda a falange do bem, da luz, da verdade, do amor, da fraternidade universal. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Hoje nós teremos a palavra do professor Júlio Feliz. Júlio Feliz lecionou na cidade de São Paulo, capital, lecionou na cidade de Ribeirão Preto e lecionou até se aposentar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem mestrado em educação e escreveu um livro sobre instrumentos musicais, instrumentos esses que ele criou e fez uma vez uma apresentação aqui no Espaço Cultural Chico Xavier, com algumas pessoas tocando vários instrumentos. É também o responsável pelas nossas transmissões, criou essa nossa web TV e responsável pelas transmissões. Também feito transmissões e trabalhado em gravações na Europa. Júlio Feliz é aquele amigo que está sempre disposto a nos auxiliar em tudo. E com o conhecimento que ele tem, ele hoje passa para nós sobre a vida de Caibar Schutel. Seja bem-vindo, Júlio. Bom dia. Agradeço a presença de todos. Primeiro, por que falar de Caibar Schutel? Provavelmente os espíritas que já têm bastante conhecimento da doutrina conhecem muito bem a vida desse homem, né? Desse pioneiro. Mas eu particularmente, e eu acredito que muitas pessoas conhecem mais Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Mas quando você fala em Caibar Schutel, Leopoldo Cirne, Bittencourt Sampaio, Odilon Fernandes, Batuíra, olha quantos nomes, e são assim vultos importantes do Espiritismo, e a gente às vezes não tem essa curiosidade de estudar para ver qual que é realmente a contribuição que essa pessoa, que esse espírito deu realmente à divulgação da obra codificada por Kardec. E o exemplo, e aí eu falei, eu vou escolher um deles, né? Então eu vou falar de um deles, pensei nisso, e aí esse nome sempre me via às vezes, né, em alguma palestra, alguém citando Caibar Schutel, citando, eu falei, mas eu vou estudar um pouco mais da vida dele, né? Então, primeiro o título, né? O bandeirante do Espiritismo. Por que esse título? Só a gente lembrando aí do ginásio, né, que a gente estudava lá as entradas e bandeiras, né? Que são os exploradores que entravam no Brasil, no interior do Brasil, né? As entradas eram mais uma expedição oficial, né, da coroa, e as bandeiras eram mais de iniciativa privada, né? Então esses homens eram desbravadores, buscavam riquezas, pedras preciosas, e também faziam caça de escravos, né? Capturavam os indígenas para poder trabalhar na lavoura. Então eles faziam, né, várias coisas. Mas no caso do Caibar, que era uma pessoa humanista, uma pessoa bondosa, o título é como aquele desbravador, porque quando ele estava realmente no cenário brasileiro, poucas obras tinham sido escritas sobre o Espiritismo, né? Pouca coisa. Então ele teve que se basear realmente nas obras de Kardec. Sobre o fenômeno espírita, ele foi pesquisar autores, né, ingleses, né,
americanos, pessoas que tinham realmente um trabalho ligado à mediunidade, a fenômenos espíritas. Então ele realmente foi um desbravador no momento. Depois eu vou comentar uma das obras dele, A Vida no Outro Mundo. Ele escreveu 12 anos antes do Nosso Lar. Então ele não tinha a referência que nós temos hoje. Hoje é fácil a gente pesquisar sobre o espiritismo. Nós temos aí, né, só a obra de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, que nos dá essa referência muito grande, né? Então é interessante lembrar também, ele aparece muito assim, sempre bem arrumadinho, né? E segundo eu li, quando ele era criança, que ele foi órfão pequeno, a mãe dizia para ele: meu filho, você tem que estar sempre bem arrumadinho, viu? Sempre se apresente com elegância, né? E a vida inteira a gente vai ver nas fotos dele, né, na cidade de Matão, ele sempre assim, bem arrumadinho, né? Ele viveu, evidentemente, no Brasil Imperial, né? Ainda o Dom Pedro II está aí com a sua filha, a Princesa Isabel, né? Eu vou falar um pouco assim rapidamente sobre a biografia dele, do Carbar Schutel. A sua obra literária, ele escreveu 17 livros quando encarnado, quer dizer, 17 livros, é uma obra realmente grande, né? Depois ele escreveu também algumas obras no mundo espiritual, e também ele é o responsável, como a gente vai ver mais para frente, sobre a colônia espiritual Alvorada Nova. Bom, esse aí é o Rio de Janeiro, que Carbar Schutel nasceu 22 de setembro de 1868. Como curiosidade, Kardec faleceu um ano depois, 1869. Quer dizer, quando ele nasceu, né, o Kardec estava deixando, né, o mundo dos encarnados, né? Repara ali o bonde ainda puxado por cavalos, né? Que é o Rio de Janeiro desse período. Se ele criança. Os seus pais foram Antero de Souza Schutel e Rita Tavares Schutel. Segundo eu li, o pai negociante de móveis. Então ele trabalhava com móveis, comprava e vendia, mas também era uma pessoa muito chegada aos jogos, né? Então gostava muito de jogar, né? No Rio de Janeiro naquele período era liberado, né? Os jogos podiam ser feitos. E segundo eu li, de vez em quando o Carbar, quando era criança, ele chegava alguém e levava todos os móveis da casa, né? A pessoa já sabia que era por causa de dívidas, né, do pai. E aí passado um dia voltava tudo de novo, né? E é curioso esses casos, né? Em 1878 ele morre, né, o pai dele, e 5 meses depois a sua mãe. Então ele fica órfão aos 10 anos de idade. Vai morar com o avô, Dr. Henrique Schutel, que também era farmacêutico. E o avô matricula o Carbar no Colégio Pedro II. Então, o que a gente leu, então, tem muitas opiniões. Algumas pessoas simplesmente falam: o Carbar estudou pouco e foi embora. Aí outros falam assim: não, ele não se adaptou, né? Era uma criança que não gostava da escola, né? Não se adaptou ao sistema. Provavelmente a gente sabe que naquela época era bastante rígido, né, o ensino, né? Então existia muita, né, imposição, muita força. E hoje, evidentemente, a gente não aceita isso, mas por outro lado, eu como educador vejo que hoje também as coisas estão muito soltas, né? Então você tem hoje aí muitos problemas também devido a essa permissividade muito grande. Então a gente não pode ser rigoroso, mas também se você deixar em aberto, né, o jovem fazer o que quiser, a coisa também pode desandar, né? Então tem que ter o bom senso. Ele estuda até o 2º ano e sai da escola, tá? E emprega-se numa farmácia como um aprendiz de farmacêutico. Ele era uma pessoa bastante dedicada e realmente aprende logo esse ofício, né? No final do século XIX, Rio de Janeiro ele contava com 800 mil habitantes. Essa aí era a população do Rio de Janeiro, né? E segundo esse historiador, Eduardo, à noite, ele citando, à noite, boêmios seresteiros invadiam as ruas com seus choros e modinha até o dia raiar. Carbar se fez um deles, e não raras vezes amanhecia o dia na praia, para logo em seguida, às 7 horas,
retomaram o trabalho na farmácia sem dar o devido descanso ao corpo. Então isso aí é uma citação que eu peguei do pessoa que escreveu uma das obras. E ele era um jovem, evidente. Muitas vezes nós imaginamos que esses luminares, essas pessoas que são espíritos bastante já evoluídos, que eles tiveram desde a infância, foram santos, né? E não é bem assim. A gente sabe que são mortais, todos realmente têm a sua vivência. E o Caibar não foi diferente, né? Então realmente ficava até tarde, na madrugada, né, andando na rua, cantando, participando de serestas, e realmente o corpo físico ficou anêmico e teve problemas pulmonares. Consultando um médico, o diagnóstico foi incisivo: sua saúde está precaríssima e você numa encruzilhada, ou sai do rio imediatamente ou encomende já seu túmulo, porque você se encontra a um passo da tuberculose. Saia já do Rio de Janeiro. Então, na realidade, não era o Rio de Janeiro em si, não era a cidade do Rio, era a vida que ele levava, né, naquele grupo de pessoas, né, que ele participava. Exatamente. Então, de repente, a ideia de sair era pegar uma cidade menor, onde não tivesse esse tanto agito como ele participava no dia a dia, né? Ele se demite da farmácia, despede-se do avô, toma o trem na estação Pedro II e vai para a capital de São Paulo. E depois vai parar em Araraquara. Ele pegou um mapa, disse que ele abriu um mapa, assim, falou: para onde que eu vou? Né? Que cidade que eu vou? E aí ele viu até onde o trem ia, né? O trem vai até Araraquara, então eu vou até lá, né? E foi. Ele chega em Araraquara, pergunta onde fica a melhor farmácia da cidade. Aí indica uma farmácia Moura, propriedade do senhor João Batista Raia. Esse nome é o nome de farmácia que a gente se conhece bastante, né? Então você veja como uma família tradicional de farmacêuticos, né? Ele se apresenta, pede emprego, submete-se, né, a um rigoroso teste e, lógico, que ele é contratado. O ano é 1891, então é o período que ele começa realmente a se dedicar à farmácia, muito mais. Trabalha por 2 anos nessa farmácia, demite e vai trabalhar como entregador de mercearia. Segundo eu li, o farmacêutico nesse período fala assim: é uma pena desse jovem sair, né? Ele era muito bom profissional, só que ele é muito orgulhoso, né? Ele fica muito incomodado quando a gente chama a atenção dele, né? Ele se melindra facilmente. Então a gente começa a ver que é um jovem, né? Nós passamos por essa idade, nós sabemos como é que é. Se alguém fala com a gente diferente, a gente já se ofende às vezes, né? E o dono da farmácia disse que ele era realmente um excelente funcionário, honesto, trabalhava muito, só que se melindrava, né? Se pudesse chamar a atenção dele, ele ficava incomodado. E ele vai trabalhar por conta própria, né, como entregador de mercearia. Ele tem também uma breve passagem pela cidade de Piracicaba, também São Paulo, depois retorna a Araraquara. Em 1894, quando compra um pequeno sítio que passa a cultivar frutas e verduras. Quer dizer, ele muda radicalmente de negócio, né? Estava ligado à farmácia, de repente, não, eu vou ser, né, chacareiro, né? E começou a vender e plantar e vender fruta, né? E agora é interessante, em 1895, há um surto de febre amarela na cidade e Caibar, como farmacêutico, atuou no combate à epidemia. Que aí já começou realmente a mostrar quem ele era, né? Ele começou realmente a enxergar o outro. Essa é uma característica muito interessante que a gente vê dessas pessoas. Ele tem a sua vida, mas ele começa realmente a enxergar o sofrimento dos outros, né? Em 1896, ele se muda para o povoado chamado Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão, né? Hoje conhecido apenas como Matão, a cidade do interior de São Paulo. Montou a farmácia Schutel e tornou-se figura importante na sociedade local. Então aqui a gente está vendo, né, o prédio, que até hoje tem lá a farmácia. Eu estava assistindo um documentário sobre o Caibar Schutel, e uma pessoa que adquiriu a farmácia em 1955, ele preservou o prédio como era. Aí falou: não, eu gostei do sistema, achei legal preservar a história da cidade, então ele não desmanchou, né? Então aqui você tem, está meio escuro, né? Mas você vê aqui os remédios, né? Que estão, desculpa. Aqui, né? Os vidros, né? Os equipamentos, as coisas para fazer
a manipulação dos remédios, né? Até hoje tem tudo, e tem os objetos que ele utilizava na farmácia, né? Antes de ser espírita, ele se tornou político, tanto que foi quem levou Matão a se tornar município com seu trabalho e prestígio. Ele foi o prefeito de Matão, foi o primeiro prefeito de Matão, e comprou com seu próprio dinheiro a casa que serviu para instalar a prefeitura. Então você vê aí, a gente começa às vezes, né, perceber hoje com relação à política, é um comentário que a gente também já observamos, que os espíritas de modo geral às vezes não querem participar da política, acha que, né, realmente pode se contaminar com as barbaridades, com as corrupções que a gente vê. Mas nós sabemos que o Adolfo Bezerra de Menezes foi deputado, né, por mais de uma vez, e o Carbar Schutel foi prefeito. Só que é interessante, né, ele construiu o próprio prédio da prefeitura, né? Não existiu aí superfaturamento, né? Ocupou o cargo de prefeito por alguns meses, de 1899 a 1900, né? E como é que ele se converteu ao espiritismo? Até então ele era católico. Carbar teve sonhos com seus pais desencarnados e foi procurar o padre Cesarino. Disse o padre: Schutel, deixe dessas coisas, porque senão você vai acabar ficando louco. Esse negócio é perigoso e com a alma do outro mundo não se brinca. Ele respondeu: mas vigário, não sou eu que os procura, eles é que vivem atrás de mim, agora até deram para me dar conselhos, né? O ano era 1904. Então ele começa realmente, e aí, o que acontece com muitas pessoas, ele começou a questionar, né? Ele conheceu os pais dele, ele lembra dos pais dele. Ele falava assim: meus pais não eram santos, né? Mas também eles não eram maus, perversos. Então, onde eles estão? Se eles fossem santos, eles iam para o céu. Se eles fossem maus, perversos, eles iriam para o inferno. Eles não são nada disso. Onde eles estão? Então ele começou a questionar essa questão do céu e inferno. E nós vamos ter essas respostas realmente bem claras com a obra de Kardec, Céu e Inferno, né? Então ele começa a questionar e volta no padre novamente. O padre sempre fala: olha, não mexa com isso, né? É questão de alma do outro mundo, isso aí, né, vai te incomodar, larga a mão disso. Mas ele era um jovem impetuoso, né? Queria estudar, queria conhecer e não se conformou exatamente com essas explicações. E aí, um senhor quintiliano, José Alves e Calixto Prado, costumavam realizar sessões espíritas. O sistema utilizado ainda era a tipologia, aquela linguagem de pancadas ou batimentos na mesa. Não tinha psicografia ainda. Então, eles faziam uma reunião espírita, aí tem uma foto do Carbar lá no fundo, né, participando da reunião, e o médium se postava, e, bom, tem algum espírito aqui, né? Se tiver, dê uma batida, né? Aí dava uma batida na mesa, tá? Você é um espírito de um homem ou de uma mulher? É espírito de homem? Aí 2 batidas, não. Quer dizer, eles iam fazendo essa pergunta e resposta com a batida, né, com o som que dava na mesa. Então isso é chamado tipologia. Foi realmente o começo, o início, como nós sabemos, da comunicação com os espíritos. E o Carbar começou a participar dessas sessões, dessas reuniões, tá? João Rosa presenteia Schutel com a revista O Reformador. Carbar lê avidamente a revista e no dia seguinte solicita pelo correio as obras da codificação kardeciana e o livro Estudos Filosóficos de Bezerra de Menezes, que apareciam anunciados na providencial publicação espiritista. Então repara que ele, motivado evidentemente pelo aquele fenômeno, diferente de muitas pessoas que muitas vezes falam: não, isso aí é bobagem, não vou nem estudar isso aí, não vou aprofundar nisso. Ele foi atrás, quis saber mais, pediu realmente, né, as revistas, os livros que tinham no período e começou realmente a estudar o espiritismo. Depois ele já fundou, em 1905, um centro espírita chamado Amantes da Pobreza, que posteriormente foi chamado de Centro Espírita O Clarim. Fundou depois o jornal espírita O Clarim
E em 1925 ele funda a Revista Internacional de Espiritismo. O Caibar, as atitudes demonstram como é que ele era. Ele era uma pessoa que realmente começou com a farmácia, com os negócios. Ele começou a ter realmente uma pessoa que tinha condições, uma estável condição financeira. Tinha uma casa boa, ele morava, mas ele teve o cuidado de fazer como diz na gíria, um puxadinho lá atrás, botou uma mesa e pegava os mendigos que estavam na rua e levava para sua casa para que eles pudessem se alimentar, ter uma refeição. Então isso aí já mostra mais uma vez a preocupação que o Caibar tinha com as outras pessoas, pessoas que sofriam, as pessoas que estavam com dificuldade, ele trazia à sua casa, né? Antes disso, quando vai mostrar mais para frente, mas nós tivemos um encontro, o Carlos comentou que nós tivemos um encontro espírita na cidade de Uberlândia, e lá tinha um stand, que nós participamos lá do stand da Fraternidade Sem Fronteiras, e bem à nossa frente tinha um stand de matão do Centro Espírita Caibar Schutel, e eu consegui, né, lá com eles, né, um exemplar do jornal, né, o Clarim, que foi fundado exatamente, né, que está lá, né, fundado pelo Caibar Schutel. Nós vamos mostrar ali mais detalhe, e também que ele fez, até hoje tem a Revista Internacional de Espiritismo. Essa revista é atual, do ano de janeiro, mês de janeiro, e foi fundado pelo Caibar Schutel, né, o jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. E ele fez também uma coisa muito interessante, que são as conferências radiofônicas. Uma série de conferências, foram 15 conferências, transmitidas pela Rádio Cultura de Araraquara, no ano de 1936 e 1937. Essa rádio de Araraquara, ela foi fundada em 1932, e depois passou por uma série de reformas. Em 1936, ela já estava num prédio novo, e o prédio que vocês estão vendo ali, um detalhe, né? Ali está o nome da rádio, né? Que é a Rádio Cultura de Araraquara. Ele fez, eu trouxe até um exemplo aqui, essas conferências com análise cuidadosa e imparcial do Espiritismo, vários assuntos abordados, como imortalidade da alma, Espiritismo científico e cristão, a morte e a vida em face do cristianismo e do Espiritismo, tá? Então eu peguei aqui para ler para a gente, para que vocês possam conhecer a apresentação dele da primeira conferência que foi feita na Rádio Cultura de Araraquara, 19 de agosto de 1936. Olha como ele se apresentou, né? Então eu vou ler aqui, que eu peguei dessa obra que tem aí, né? Conferências radiofônicas, que são as orientações que ele passava através do rádio, né? Ele fez nesses 2 anos aí. Então, imagina aí na época, né? A música desse período. Desculpe. Tá. A música desse período, né? O ano de 1936, aí entra a voz do Caibar, né? A todos os ouvintes, minhas cortesias e respeitosos cumprimentos. Estou representando um ideal e vos falo em nome do mesmo. Julgo que esse ideal deve constituir os vossos maiores desejos, as vossas mais justas aspirações, porque ele é o anseio de todos os corações, é o desejo de todas as almas, é a seiva vital que vivifica a humanidade toda. Vim dizer-vos sobre o vosso futuro, sobre os nossos destinos após o fenômeno que chamamos morte. Vim finalmente falar-vos da imortalidade da alma, do prosseguimento da nossa vida além túmulo. Quem não deseja viver sempre, ter uma existência infindável, obter a certeza de que os seus parentes, os seus amigos, os entes que lhe foram caros e sofreram o golpe fatal da morte do corpo, continuam a viver e se acham de plena posse de todas as suas aquisições e da sua individualidade consciente. Ainda mais, quem não se alegrará ao saber que um dia todos nós havemos de nos encontrar
com os entes queridos e com eles prosseguirmos numa existência de progresso e de felicidades. Pois é, esta, meus ouvintes, a minha tarefa: garantir-vos a realização desse desiderato, o cumprimento dessa esperança que o Espiritismo nos veio dar. Eu cheguei à resolução desse problema após 30 anos de estudos profundos e de experiências inteligentes e bem controladas, que deram resultados positivos, evidentes da nossa imortalidade. E para desempenhar os deveres que tenho para com os meus semelhantes, a minha boa vontade fez com que eu me esquecesse das comodidades do lar e dos meus afazeres materiais, de onde tiro o pão de cada dia, para implorar a vossa preciosa atenção e levar aos vossos lares e às vossas almas a certeza da vossa sobrevivência, da vossa imortalidade pessoal. Então repare aqui como nessa pequena apresentação, como ele mostra a que veio o Espiritismo. Num período que evidentemente as pessoas conheciam pouco sobre a doutrina espírita, né? Então ele veio mostrar, né, dar esperança às pessoas que a vida continua, né? E aí ele vai fazer 15 conferências radiofônicas, que seria, né, o podcast de hoje, né? Então aqui está o Centro Espírita O Clarim, que ele fundou. Depois está aqui um detalhe do jornal, né, do Jornal Espírita O Clarim. Lá o exemplo também do jornal. Distribuição do Clarim no dia de finados. Então, que o Carlos faz aí no finados, né, distribuir as mensagens no dia de finados. Várias pessoas, né, companheiros vão no dia de finados distribuir as mensagens espíritas. Carbar, ele distribuía o jornal Clarim no dia de finados, ia lá no cemitério e distribuía o jornal. Ele conhece Maria Elvira da Silva e vive juntos e se casam em 1905. Essa história é curiosa, né? Ela era da cidade de Itápolis, e segundo eu li, também ali na cidade do interior, ela era noiva e o noivo largou dela, antes de casar largou dela, e ela ficou assim muito chateada, né? Imagina naquela época, né, uma noiva ser abandonada. Então, com motivo de chacota, né, as pessoas, essa aí é a noiva, né, que foi largada, né? E o Carbar a conheceu, gostou dela, né, e ficaram vivendo juntos, depois que ele foi casar com ela, né? Era conhecida como Dona Mariquinhas, a pessoa que também apoiava muito ele. E a Dona Mariquinhas, eu me lembrei agora desse nome, que o Carbar encontrou o Chico apenas uma vez, o Chico Xavier, porque o Chico Xavier era muito jovem, estava começando, né, a sua carreira como médium, e o Carbar já estava próximo, né, de terminar. E aí o Chico trabalhava lá em São Leopoldo, e teve um encontro de espíritas em São Paulo, e o próprio chefe do Chico falou: olha, eu acho que você devia participar desse encontro, viu? Né? Você que está começando agora, né, no espiritismo, apesar dele não ser espírita, ele achou importante o Chico participar. O Chico nunca havia saído de São Leopoldo, Pedro Leopoldo, obrigado. Ele não tinha vindo de Pedro Leopoldo, ele não sabia a distância que Pedro Leopoldo era de São Paulo, né? Então ele pegou uma roupa do corpo, achou que ia e voltava logo, né? E foi pegar o trem para ir para São Paulo. 36 horas de viagem de trem de Pedro Leopoldo a São Paulo, né? Foi lá e depois ele encontrou com o Carbar Schutel e eles precisavam ir numa casa fazer uma prece para uma pessoa, Maria Elisa Borges, que estava muito doente. E eles foram lá na casa, eles que o estado deplorável da pessoa, eles nem entraram no quarto. O Chico e o Carbar ficaram fazendo uma prece na sala da casa para a doente, né? Ficaram lá e depois, segundo eu li, ele se correspondeu com o Carbar, não escrevia. O Chico começou a manter correspondência por um tempo. Então foi a única vez que eles se encontraram, tá? O Carbar e o Chico, tá? Tá aí a foto dele no carrão dele, né, da época, né? Uma foto dele, aqui não está muito clara, mas ele está no cemitério aqui, ó, todo de terninho,
né? Sempre andava assim, tá? E esse aqui é o túmulo faustoso dele, né? É o túmulo bem simples, o túmulo do Caibar, né, que está lá na cidade de Matão. É interessante, ele desencarnou 30 de janeiro de 1938. E quando ele desencarnou, que as pessoas estavam preparando realmente o seu, né, lá, o velório, um médium começou a se manifestar, né, o espírito, aí falou, mas quem que é, né, o que está acontecendo? Aí o Caibar falou, sou eu. Aí o pessoal, o Caibar, sou eu. Eu quero falar que está tudo bem comigo e eu quero deixar já o que vocês vão escrever no meu túmulo, né? Ele deixou a frase ali: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal, tá? Então essa é a frase que ele ditou no dia do seu velório através de um médium, né? Então nós sabemos também que aconteceu a mesma coisa com Bezerra de Menezes, né? Que ele desencarnou e logo em seguida já se manifestou. Então são espíritos que já estão numa condição bastante diferente, né? Já estão tão encarnados, mas estão muito ligados, como é o Chico Xavier, né? Eurípides, muito ligado já ao mundo espiritual. Então o desencarne deles é uma coisa muito simples, muito natural, muito tranquila, e já vai para o outro lado e logo já começa a continuar o seu trabalho, né? Então tem muita coisa, né, que a gente pode pesquisar como exemplo dele encarnado e ainda como desencarnado. Ele escreveu 17 livros quando encarnado, tá? Tá ali a relação, é isso? O Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja. É curioso isso aí, o Diabo e a Igreja, evidente, né? O Espiritismo, como está começando, hoje ainda nós temos, né, existe ainda ataques, né, à doutrina espírita, imagina nessa época. Então ele recebia muitas vezes gente, olha lá, né, vamos lá, vamos discutir, vamos falar sobre o Espiritismo, e que lá questionar, e evidente, né, as pessoas de outros segmentos religiosos discutiam com ele, e ele respondia no jornal. Quando as pessoas faziam ataques à doutrina espírita, ele lá no Clarim, ele respondia. Depois ele escreveu, né, esse livro, O Diabo e a Igreja, e tem muitos casos dele. Teve um curioso, que teve um padre de uma cidade, não sei se Araraquara, uma cidade próxima a Matão, que falou, eu vou lá que eu quero discutir com o seu Caibar, eu quero discutir com ele, esse negócio de espiritismo aí, né, eu quero contestá-lo, né? E vamos marcar aí, parecendo marcando um duelo, né? Vamos marcar aí o dia que nós vamos conversar, né? Aí combinou, tal, vamos lá, eu vou encontrá-lo aí na farmácia, tal dia, né? E o Caibar ficou esperando o padre. Aí veio o padre lá de carroça, né? Mas estranho, o padre chegou correndo, né? Com a mão enrolada num pano, né? Ferido. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, o padre falou, eu vi andando, como, né? É longe, né? Andando pelo mato, e eu vi alguns bichos, eu resolvi caçar. Interessante história, né? Imagina a imagem, um padre de espingarda, né? Caçando. E ele saiu e foi à caça, mas aí houve uma arma, disparou, saiu pela culatra, o tiro, e feriu a mão dele, certo? Então o Caibar pegou, foi lá, né? Cuidou dele, né? Enrolou a mão, né? Fez um curativo, tal, passou os medicamentos e falou, o senhor volte daqui a 2 dias para eu poder ver como é que está o seu, né? O ferimento. E o padre voltou depois de 2 dias, né, para continuar o tratamento da mão. Não se sabe de discussão que teve, o padre foi embora, não houve nenhuma contenda, nenhuma discussão sobre a doutrina espírita. E aí eu penso que o Caibar, como tantos outros vultos do espiritismo, mostraram o espiritismo através do exemplo. Não teve... Outra pessoa poderia falar, ele veio aqui, né, para discutir comigo, agora vamos lá, vamos tratar disso aí. Não, ele foi tratar do ferimento do homem, da pessoa que estava ali, independente de ser padre, ser um religioso, né, qualquer outra pessoa. Então, através do seu exemplo, através da sua vida, da sua postura, das suas atitudes, ele mostrava o que é o espiritismo. Aí tem a gênese da alma, materialismo e espiritismo, os fatos espíritas e as forças X, parábolas e ensinos de Jesus,
o espírito do cristianismo, a vida no outro mundo, que vou falar um pouquinho mais sobre essa obra, Vida e Atos dos Apóstolos, conferências radiofônicas, interpretação sintética do Apocalipse, cartas a esmo. Essas cartas a esmo são essas respostas que as pessoas questionavam, ficavam brigando com ele, falando que o espiritismo era isso, aquilo. Ele respondia, né? E chamada cartas a esmo. O batismo, é muito interessante essa obra, ele fala lá do porquê o batismo, lá de João Batista, o que significava isso, né? Bem interessante. Preces Espíritas é uma compilação, Espiritismo para as Crianças. Então, veja aí que as obras, né, de 1932, 1925, 1911, né, todos do começo aí do século XX. E a gente pergunta, o que a gente conhece dessas obras? O que a gente conhece? Eu não conhecia nada. Nada. Não tinha lido nada do Caibar Schutel, né? Tinha lido o Alvorada Nova, tá? Que é a psicografia dele, né? Sobre essa coluna espiritual. Mas as obras, ele encarnado, e olha, sabe, é assim, a gente não conhecer esse trabalho dele, né? A gente está perdendo muito, né? De conhecer o trabalho dele. Essa Vida no Outro Mundo, que é essa obra, ele escreveu, um pouco d'água para mim, por favor. Ele escreveu em 1932, 12 anos antes da publicação do Nosso Lar. 12 anos. Então, como eu comentei, você hoje, quando alguém quer escrever alguma coisa sobre a doutrina, sobre o mundo espiritual, você tem muito material para você escrever, tem muita coisa. Não era o caso de Caibar, tinha pouca coisa. E olha, esse livrinho fininho, aqui, ó, que eu recomendo, eu pediria assim, se vocês puderem, leia essa obra dele, só essa, só essa. Aqui, olha, pelo índice, a gente vai ver, olha, Ciência Materialista, O Problema da Imortalidade, Em Busca da Verdade, Revelação Espírita, Estudos Anímicos, Existência do Perispírito, Desdobramento da Personalidade, O Perispírito e Suas Propriedades Funcionais, O Perispírito nos Seres Inferiores, O Mistério da Morte, Do Outro Lado da Vida, Perturbação da Morte, quer dizer, Outro Lado da Morte. Ele vai falando, ele dá um resumo, o que é a nossa vida? A vida do encarnado e o momento do desencarne. E depois do momento do desencarne, o que vai encontrar do outro lado? E ele fala de uma linguagem tão simples, tão clara, que ele não era médium, psicógrafo, nada disso. Ele escreveu, evidentemente, inspirado, como tantos outros, lendo as coisas que ele tinha e a inspiração dele, da espiritualidade, para ele poder escrever essas coisas que ele põe nessa obra aqui. São coisas atualíssimas. Não vão achar coisa antiga, não é coisa antiga. O que ele escreveu é atualíssimo, que serve para hoje, serve para sempre, porque o que ele coloca é muito sério, muito profundo sobre a questão da doutrina, né? E eu tive o seguinte, peguei alguns trechinhos, por exemplo, nessa obra, olha como ele fala, a perturbação da morte. Toda transformação ocasiona uma perturbação. Uma simples mudança de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, não deixa de causar alguma desorganização psíquica que só cessa com a adaptação ao novo meio. Então ele fala, quando a gente vai mudar de casa, nós sabemos que é um transtorno, não é? Você pega, o que eu vou levar, né? Separa a coisa, joga fora, aí você chega na outra casa, os móveis, onde vão se encaixar, causa realmente uma perturbação, entre aspas, mas depois a gente vai se acomodando à nova casa, não é? Onde fica ali, onde que é o banheiro, a gente entra muitas vezes, a gente acorda à noite, vai para o outro lado, porque a casa antiga era para o outro lado, não é isso? É o que acontece com a nossa mudança de casa.
Se a gente muda de cidade, é mais ainda. Se a gente muda de país, a coisa é mais ainda perturbadora. Então ele dá esse exemplo, olha como é claro. Pensemos agora na transição provocada pela morte. Com a desagregação do corpo físico, haverá uma brusca mudança de meio e mudança de condições de vida. Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a individualidade permanece. Como permaneceu a mesma individualidade durante todas as mudanças que fez, de casa em casa, de cidade em cidade, de um para outro país. É claro, né? Ao desencarnarmos, é uma adaptação ao novo meio. Nós continuamos sendo nós mesmos. É isso que nós falamos hoje. É isso que nós temos as obras de André Luiz que fala, que ninguém vira anjo depois que desencarna. Continuamos com os mesmos sentimentos, né, com as mesmas emoções, os conhecimentos que nós temos, as mazelas que carregamos, é o que nós levamos para o outro lado. E ele deixa isso aí muito claro, né? Ele fala o passamento ou desprendimento do espírito do corpo. Olha como isso aí é profundo. A extinção da vida orgânica acarreta a separação do espírito em consequência do rompimento do laço fluídico que o une ao corpo, mas essa separação não é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado às moléculas do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior à menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então olha como é claro, tá? O perispírito está ligado ao corpo físico. O perispírito é intermediário. O espírito não pode se manifestar diretamente no corpo físico, ele precisa do intermediário, que é um corpo, né, que a gente fala de uma matéria mais etérea, mas ainda é um material. É um corpo material, o perispírito. É ligado ao corpo físico. Na hora do desencarne, aquilo é rompido devagar. Ele fala, quanto mais apegado nós somos às coisas materiais, mais pontos de ligação tem o perispírito com o corpo físico. Então demora mais para se soltar. Ao passo que a pessoa que já vai devagar, dando à matéria o valor que ela merece, que nós temos que utilizá-la no dia a dia, ninguém é contra isso, ninguém é contra um conforto, né? Você ter o conforto da sua casa, evidente, do alimento que você tem, da roupa que veste, nós precisamos disso. Agora, dar mais valor às coisas espirituais, e a gente vai se ligando, e devagar no desencarne, fica mais fácil esse desenlace, né? A pessoa que desencarna também por doença, também é outra coisa. O espírito, né, está ali, mas o corpo físico já vai devagar, né, o fluido vital vai se esgotando. É muito mais fácil do que um acidente, né, uma morte violenta por um acidente, porque ali é evidente que todos são amparados, mas não é aquela coisa que a gente chama, entre aspas, natural, né, como a chama que vai se apagando. A coisa é muito brusca. Mas vai depender muito exatamente de como é essa pessoa, o que ela pensa, o que ela fez, como é que é a vida que ela levou, o quanto ela se dedica às coisas espirituais. Foi o que o Carbar disse. Os planos no mundo espiritual. No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. É o que a física quântica fala hoje, né? Está tudo interligado. Nós estamos aqui, correndo aqui diversas frequências de rádio, frequência aqui das rádios FM, da polícia, do aeroporto, que passa por aqui, mas nós não conseguimos ver isso aqui, nem ouvir, né? Se sintonizarmos com a rádio, com frequência do equipamento, naquela frequência a gente vai captar. Os planos se sobrepõem, se interpõem, os planos espirituais. Estão simultâneos, mas muito distantes pela frequência. Não é? É o que ele explica. Os espíritos revestidos de seu corpo perispiritual não podem viver num meio que não esteja de acordo com a sua vestimenta espiritual. E esta vibra sempre ao ritmo da elevação de cada um em sabedoria e moralidade. Olha como é
é claro, não tem mistério, né? Não existe juízo final, existe uma separação física, uma atração física, né? Do aspecto físico, da física, um aspecto de atração para aquele plano de acordo com os nossos pensamentos, como ele fala da nossa sabedoria e moralidade. É ali que a gente vai ter o plano de acordo compatível com a nossa vestimenta espiritual, né? Isso tudo, gente, eu estou falando para vocês um resumo sobre essa obra, esse livro fininho, como eu falo para o Wagner, livro fininho, né? Entendeu? Os planos da vida após a morte. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Está próximo da gente. Por isso a gente fala que a gente vai continuar. Nós não vamos encontrar um plano diferente do que nós estamos. Nós ficaríamos totalmente deslocados. É pegar um índio do Xingu e colocar na biblioteca de Harvard. Ele vai ficar, né? Pegar um inglês e colocar lá no Xingu para viver lá na aldeia, né? Não tem um chá, né? Então vai ser complicado para ele. É uma questão de adaptação, de estar de acordo com aquilo, né? O que existe na Terra existe nesse plano do mundo espiritual, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe no nosso mundo, mas é muito mais aperfeiçoado, mais belo, sem comparação, e tudo que existe está claro, é formado de matéria contida nesse plano de vida ou mundo. A vida além do túmulo, olha como ele destaca, isso é importantíssimo. A vida além do túmulo não se cifra no inferno candente, num purgatório de labaredas, num céu de beatífica e nula contemplação, num mistério, numa abstração. Lá existem cidades flutuantes, sonhos de Júlio Verne, grandes avenidas, largas praças, jardins esplêndidos e museus. Então ele descreve como é o mundo espiritual. Às vezes as pessoas que ficam muito apegados, né, ainda que fala assim, presos demais à obra de Kardec, não lê nada além daquilo, às vezes não acredita nisso. Mundo espiritual tem cidade, tem museu, mas a pessoa tem que ler a revista espírita. Está lá, tem uma revista espírita lá, um trecho que fala, né, da vida em Júpiter. Mozart tem uma casa em Júpiter e mostra lá na revista espírita um desenho da casa de Mozart. Então tem construções no plano espiritual, tem. O nosso lar é o exemplo disso aí, né? O André Luiz vai mostrar que realmente nós temos lá construções, e para lá, quem mora lá é matéria, é material, né? E o Carbar, já antes de André Luiz, né, já nos mostra bem isso aí. E para fechar essa parte que ele diz, né? Isso tudo demonstra que o mundo espiritual não é uma concepção abstrata, uma miragem, um vácuo inconcebível, sem sanção da inteligência, mas sim um meio concreto, onde se encontram as condições indispensáveis para as adaptações e o progresso do espírito. Então, se alguém ainda acha, né, que o mundo espiritual é uma coisa flutuante, só de nuvem, né, sem nada concreto, não é bem isso, né? As pessoas se chocam com isso, né? E muitas críticas que a gente ouve de alguns escritores espíritas é que as pessoas estão materializando o mundo espiritual, mas ele é material para quem vive lá, né? Quando o espírito vem aqui, ele atravessa essas paredes, né? Um desencarnado, ele atravessa, por quê? Porque está em outra frequência, essa parede não segura, mas ele não consegue atravessar a parede lá do plano dele, lá é material, né? É esse que tem que ver. Então realmente ele fecha bem essa questão. E aí, depois que o Carbar desencarna, ele continua escrevendo, né? E aí ele escreve através do médium Abel Glasser. Ele escreveu Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, excelente obra. Para quem não leu, mostra, né, as diversas encarnações de um espírito, né? E aí ele começa a comentar que esse espírito ele melhora significativamente quando ele encarna como mulher, né? Fundamentos da Reforma Íntima, Alvorada Nova,
Guerra no Além, Inquisição, a Época das Trevas, Reforma Íntima, Teoria e Prática da Evolução Espiritual e Conversando sobre Mediunidade, Retratos de Alvorada Nova, né? É isso aí que a gente vai falar agora. Quer dizer, o Caibar estava trabalhando, era um farmacêutico, né? Trabalhava aqui. Quando ele desencarna, ele vai continuar o seu trabalho, né? E aí, essa obra que nós comentamos, a Alvorada Nova. Caibar Schutel, ele é o responsável, ele é o coordenador por essa colônia espiritual chamada Alvorada Nova. E ele trabalha junto com a irmã Sheila. A irmã Sheila é responsável pela casa de repouso, uma espécie de um grande hospital que tem nessa colônia, nessa cidade, tá? E aqui a obra mostra mais ou menos aqui para a gente ver. Aqui a entrada, né? Isso aqui é uma planta bem resumida do que seria essa cidade, né? Aqui seria a entrada principal, né? Aqui o prédio central de Alvorada Nova, tá? Aqui, todas essas filinhas aqui são as casas, né, que as pessoas moram, né? Aqui, ó, tá? Que é essa letra O aqui, né? Setores habitacionais. Aí vem, né? Essa aqui, aí tem um bosque de alimentação, unidade da divina elevação, né? Cada um deles que tem os muros de proteção, porque essa cidade evidentemente são protegidas. O nosso lar também mostra isso aí, né? Porque essas cidades estão localizadas próximos à Terra. Então ainda está muito ligado, né, às vibrações da Terra, espíritos sofredores que querem entrar à força muitas vezes, e eles são barrados pela murada que tem, pelas ainda as guaritas, né, com os guardas que cuidam para que não haja uma invasão, né? Então aqui seria um exemplo. Aqui está então o hospital, né, de Sheila. E Sheila, rapidamente, vou pegar uma colinha aqui que eu tenho, esse espírito, uma das encarnações foi na França no século XVI, chamada Joana Francisca, conhecida como Santa Joana de Chantal. Ela foi canonizada em 1767. Depois ela vai aparecer outra encarnação, outras várias, depois na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, em Berlim. Ela foi uma enfermeira muito dedicada e desencarnou aos 28 anos de idade, tá? Na loira, né, com os olhos verde azulados. E interessante que eu tenho aqui uma psicografia do Caibar falando de Sheila. Quem é Sheila, né? Então, bem curto. Psicografia que foi feita, né, em Curitiba, no Centro Espírita Irmã Sheila. Caibar dizendo: Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e sobretudo de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequena parcela do seu infinito desejo de amar. Sheila vivencia o amor em sua plenitude, fazendo da cura a sua verdadeira face. Ama e trabalha diuturnamente pelo próximo. Outro não foi a recomendação de Jesus quando esteve entre nós. Outra não é a recomendação dos espíritos que orientaram Allan Kardec na obra de codificação. Caibar Schutel, falando sobre Sheila, né? E aqui no prédio central, isso é um exemplo, isso aqui é uma obra mediúnica né? No prédio central está instalada a coordenadoria geral, que se compõe do gabinete de Caibar, arquivo geral, unidade de controle de energia, sala de comunicações, sala de audiência, sala de assessoria, sala da unidade avançada de esclarecimento e departamento de reencarnação. Esse é o prédio central. Ainda nesse prédio está a biblioteca, a sala de reuniões das coordenadorias e os aposentos de Caibar. Ele mora ali, ele fica ali, né, nesse prédio, né? Em sua biblioteca, o coordenador geral guarda livros de inúmeros locais do globo, contendo a história de todas as civilizações que habitaram a Terra.
bem como volumes sobre normas e orientações espirituais, ofertados por entidades que visitam periodicamente a Alvorada Nova. Então ele mora, né, ele fica ali, ele é o coordenador geral e continua trabalhando e estudando. E tem gente que acha que depois que aposenta quer descansar, né, Carlos? E aí tem um prédio que se chama, né, a Unidade da Divina Elevação. É um prédio, né? É o setor da colônia que estabelece contato com a espiritualidade superior, eterna orientadora de todos os serviços prestados na seara do Cristo, a favor do próximo. Local de acesso restrito a Caibar Schutel e Sheila. Caracteriza-se por uma luz e é bastante respeitado na cidade espiritual. Então, segundo eu li, é um lugar onde basicamente Sheila e Caibar entram para fazer a ligação, né, para ouvir as orientações dos planos superiores. Chamar Caibar Schutel de o bandeirante do Espiritismo é bem compatível com a sua trajetória na divulgação da doutrina espírita. Trabalhou em uma época onde no Brasil tínhamos basicamente as obras de Kardec, o Reformador e textos de Bezerra de Menezes. Caibar teve de consultar obras estrangeiras para fundamentar seus escritos sobre o mundo espiritual. Nesse início de consolidação do Espiritismo no Brasil, foram fundamentais as suas conferências radiofônicas, o jornal Clarim, Revista Internacional do Espiritismo, os 17 livros que escreveu e a sua conduta de cristão através de suas obras assistenciais e do amor que semeou. Então esse é Caibar Schutel. Tá aqui a bibliografia que eu peguei, né? Eduardo Carvalho, Garcia Wilson, Caibar Schutel, bandeirante do Espiritismo, A Vida no Outro Mundo, né, que é a obra dele, Alvorada Nova, algumas informações sobre Caibar, ok? Muito obrigado. Eu confesso a vocês que nunca tinha assistido na minha vida uma apresentação tão boa, tão completa, vamos dizer assim, de Caibar Schutel. Em tão pouco tempo ele conseguiu sintetizar para todos nós quem é esse espírito que foi cognominado, né? O bandeirante do Espiritismo. E a gente observa que realmente, para aquele período, ele foi realmente um desbravador. Agora que nós estamos vivenciando uma era em que qualquer pessoa, de qualquer religião, quando encontra num bate-papo descontraído com os amigos, costuma dizer assim: na minha próxima encarnação, eu pretendo isso, aquilo ou aquilo outro, né? Já vai ficando natural as pessoas encarar a reencarnação, porque aí reside a reencarnação, né? Reside a justiça divina, não mais a ideia e conceitos de privilégios adquiridos que a gente esteja eventualmente desfrutando, nem a possibilidade de privilégios em qualquer circunstância, em qualquer situação, ou que chega alguém do outro lado, como a gente diz muito aqui, como encarnados, né? Que com o QI, não é o coeficiente de inteligência, mas quem indica que a gente possa ter privilégios. Eu me lembro das reuniões de Uberaba com Chico Xavier, em que várias pessoas sentadas à volta daquela reunião, que existe até hoje, mas à época com Chico Xavier, muitas pessoas imaginavam assim: nossa, quem está sentado à mesa deve ter uma capacidade enorme, porque está ali sentado perto de Chico Xavier. Todos somos iguais perante Deus, todos carregamos o nosso arquivo, mas com esse arquivo que o Júlio nos trouxe de Caibar Schutel, eu comecei a ficar um pouco preocupado, viu, Júlio?
porque eu estou intimado, eu me intimei automaticamente de ler toda a obra dele, a começar quase que imediatamente, porque ele traz um conhecimento que até para nós que trabalhamos na divulgação torna-se importante. A obra que você estava falando ainda há poucos momentos, a facilidade de o que é o plano espiritual, como se processa a interação, como se vive. A gente já sabia isso a respeito pelo livro de André Luiz, pelas obras de André Luiz, mas é um outro enfoque também perfeito, que facilitará com certeza a vida de cada um de nós que tiver acesso a essas informações. Aliás, eu vou ter que escutar essa palestra mais vezes, porque já está no YouTube, então as pessoas poderão rever tudo que foi aqui falado. A nossa gratidão ao companheiro Júlio Feliz pelo esforço, dedicação de fazer esse processo de ampliação do nosso conhecimento. São tantas vertentes que facilitam-nos o entendimento de nós mesmos, da nossa vida, do lado de cá e do lado de lá, que eu tenho a certeza que muitas pessoas, ainda não tendo nem assistido o filme Nosso Lar, e nem tido a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, pode ter já uma primeira noção sobre a vida no mundo espiritual. Então nós ficamos por aqui, agradecendo a todos que puderam estar conosco nesta manhã maravilhosa, e gostaríamos de pedir ao Ismael que venha fazer a prece de agradecimento, de encerramento e algum comentário adicional, se ele assim julgar necessário. Bom dia. Muito obrigado, Júlio, pela mensagem. Um despertar no interesse para todos nós de buscar aprofundar um pouco mais sobre a contribuição desse bandeirante na divulgação dos ensinamentos da doutrina espírita. Ele, junto com o Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Eurípides Barçanufo, vieram com essa missão de preparar terreno para a vinda de Chico Xavier. E pouco se conhece, pouco é divulgado, pelo menos aqui na nossa região, mas é um grande trabalhador que vem de outras épocas, juntamente com o Dr. Bezerra e Dr. Eurípides e tantos outros, nesse trabalho de preparação da implantação dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito gratificante ver um trabalho de pesquisa, de dedicação, de leitura, de preparação para chegar até nós essas informações. E a indicação de fontes, de livros, para que cada um de nós, dentro das possibilidades, busquemos nos aprofundar um pouco mais e, mais do que isso, tentar seguir esse exemplo de desbravador, batalhador, hoje com menos dificuldade, que nós também possamos dar a nossa contribuição nessa sequência da divulgação dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, Júlio, em nome do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em nome de todos nós aqui presentes, nós agradecemos e fique ciente de que foi excelente, foi muito bom mesmo. E agradecemos também a equipe espiritual que te assessorou nesse trabalho, te assessora nos outros trabalhos que você realiza. É natural nós todos que labutamos na doutrina espírita entendermos que somos médiuns, como aqui foi demonstrado com o Caibar, a ligação intuitiva que ele tem com os espíritos que assessoram ele.
Assim também somos nós nessa trajetória. É importante estarmos antenados e à disposição do alto, para que o trabalho flua como fluiu aqui nessa manhã, com naturalidade, com uma sequência lógica bem encadeada e com a profundidade adequada para todos nós. Muito obrigado, Júlio. E muito obrigado a essa equipe espiritual. Obrigado também a essa casa que nos acolhe, a doutora Eurípides Barçanufo, patrono da casa, a toda a equipe espiritual que aqui se dedica a servir em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome dos bons espíritos, a todos os que aqui comparecem, encarnados e desencarnados, aos que estão assistindo à distância. Deus abençoe a todos, que todos nós estejamos sempre nessa vibração de busca, de interesse em aprendermos, em conhecermos os trabalhos de dedicação desses espíritos iluminados, dedicados, batalhadores, para servir de exemplo para nós, para que nós também, com essas referências, possamos nos tornar um trabalhador do bem, um divulgador dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, que possamos levar adiante a bandeira da caridade, da assistência aos mais necessitados, principalmente a assistência do esclarecimento, do entendimento da vida após a morte, da vida eterna, da vida espiritual, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, do intercâmbio mediúnico, da ligação constante que temos com os nossos irmãos desencarnados. Que Deus nos abençoe a todos, que consigamos colocar em prática esses ensinamentos, despertar naqueles que nos observam o interesse para esse conhecimento e para levar adiante essa mensagem de Jesus. Obrigado, Senhor. Muita paz, muita luz a todos, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.